Para mim tá claro. Inclusive, a gente vai ver nesse esquema agora que o Dino tá conduzindo aí, junto com a polícia, né? Teve uma operação hoje, inclusive, contra o Gato Net no Rio de Janeiro. A gente vai descobrir, como eu falei num vídeo isso aqui recente, falei na revista Fórum também, e vou repetir. Esse agora é o momento de a gente ver até onde o Estado vai estar disposto a ir para acabar com a milícia. Porque é como o Pimentel falou. Você vai conseguir desenrolar coisas ali, meus amigos, que é coisa de. Assim, o Tropa de Elite 2 vai ser Não dá conta. fichinha perto do que vai acontecer. Porque só naquele organograma que eu fiz, você já consegue entender a gravidade do que pode estar acontecendo. Imagina coisas que eu não citei, que eu não falei. Inclusive, Pedro, eu vou aproveitar o que aconteceu com a Zambelli e esse negócio da Marielle para trazer um ponto, né? Quando eu soltei o vídeo hoje, trazendo ali a informação de que a Globo citou o material que a gente está apurando há muito tempo, uma denúncia que a gente vem fazendo há muito tempo, a Globo também começou a pegar o fio ali contra a Zambelli e contra outros bolsonaristas. E aí as pessoas perguntavam por que eu não tinha soltado isso antes? Porque o meu trabalho não é alertar ao parlamentar que eu estou denunciando que ele está cometendo um crime. O meu trabalho é denunciar aquilo que dá para ser público e que eu preciso informar o público, e aquilo que pode atrapalhar a investigação da polícia ou a condução de uma abertura de inquérito por parte de outro órgão responsável, eu faço a denúncia por lá. Toda vez que eu trago para vocês alguma história pública aqui sobre alguma coisa, eu já fiz a denúncia anteriormente. Eu fiz a denúncia contra o Gustavo Gaia, fiz a denúncia contra o Nicolas Ferreira, fiz a denúncia contra agora a Carla Zambelli. Então, assim, assim como aconteceu no caso da Marielle, que tem coisas que eu não trouxe ainda no meu material, tá? Eu tô apurando algumas coisas também. Eu não trouxe porque pode ser que isso atrapalhe até mesmo a investigação da polícia. Porque, graças à credibilidade que meu trabalho tem, Pedro, o nosso trabalho aqui na Folha Democrata, né, como um todo, muita gente me procurou para fazer denúncias recentemente contra parlamentares relacionados aos esquemas que eu tenho buscado encontrar aí, e contra também o clã Bolsonaro nesse escândalo aí envolvendo a morte da Marielle Franco. Então tem muita coisa que a gente está descobrindo aí por conta disso. No caso da Marielle, por exemplo, muita gente mandou ali a fala do Delay, que é um senhor que trabalha com ação social, eu não lembro se é em Curicica, ele trabalha com ação social em uma região do Rio de Janeiro. E ele tinha dito ali que o Rony Lessa teria recuperado a moto do Bolsonaro, porque o Rony Lessa trabalhava, se não me falha a memória, na 16ª delegacia, que era próxima ali do local onde roubaram a moto do Bolsonaro. E aí eu vou fazer o quê? Confrontar a informação com os fatos. Que eu tenho certeza que a Juliana Dalpiva fez isso também lá no podcast dela, que foi onde saiu essa informação. E ela até citou isso, inclusive, também no podcast dela. Mas o Rony Lessa, ele não estava ainda, ele passou por aquele batalhão, mas em 97. Ele não passou em 95. Então, para eu poder trazer isso no meu vídeo, por exemplo, como materialidade para conectar o Bolsonaro ao Rony Lessa por essa via, eu teria de ter algum documento, alguma prova, algum material que ligasse eles dois. E até onde a gente tem, só existe o depoimento do Delay. Inclusive, no documentário, né, a moça até cita lá, tem um documentário, né, que a Movidoc fez, e tem também o áudio lá do podcast da Juliana Do Dalpiva, né? UOL, né? Você disse, sim. Do UOL, isso, do UOL. É porque o Movidoc é do UOL também, né? Eles têm um canal de doc que é chamado Isso. Movie.doc. Uhum. E ela diz que, uma das moças ouvidas lá pela Juliana Dalpiva, diz que o Delay conta essa história há muito tempo lá. Só que eu fui ver todas as entrevistas do Delay sobre a questão lá que envolvia declarações que ele tinha dado, e a primeira vez que ele tinha falado disso foi naquele podcast com a Juliana Dalpiva. Uhum. Então não é que eu não estou acreditando no Delay, mas a gente precisa de mais material do que apenas ele dizer que ele lembra que foi o Rony Lessa que pegou a moto. Entendeu? Uhum. Você trabalha como jornalista, você sabe disso, que não, quando uma Sim. fonte fala algo pra gente, não é só ela falar. Né? Você Essa soltou um material, informação, inclusive. essa informação, ó, vamos falar disso aqui, que quando a gente fala de Flávio Bolsonaro, Rony Lessa E a Atrativa tá até lembrando aí, ó, que eu sempre Obrigado, faço e querido. ainda ensino. Exatamente. Não, o Carlito ele tem um papel que eu acho que assim, a gente tá trabalhando na mesma empresa, mas a gente tem papéis diferentes, né? O Carlito é um historiador, cientista político, estudante de direito. E eu acho que, Carlito, seu material é muito. Ele tem uma via mais. Olha lá, cachorrinha bonitinha. Seu material tem mais a via da educação. Você ensina as pessoas como agir, tem a questão da popularização. Eu, como sou mais jornalista quadradão, eu lido com os dados. Esse furo que a gente deu hoje, gente,
Eu até, assim, o Carlito às vezes tem uma ansiedade que eu sou um repórter um pouco mais experiente. Eu tava com essa informação há 3 meses atrás, tá, gente? E eu ainda botei fé, Carlito. O Carlito tá me ouvindo, será? Acho que não. Tá ouvindo aí? Eu tenho essa informação É há a 3 vida de pai meses. de pet, tô botando E ali é a um, minha petzinha pra dormir. é um negócio doido. Jornalista é tão preguiçoso que eu sei dessa informação há 3 meses. Eu não dei, porque a gente tem uma porção de coisas para lidar no dia a dia. E aí eu escolhi a data, assim, para dar. Eu dei uma de Gilmar Mendes, entendeu? Eu sentei em cima do processo. Eu falei, eu vou olhar isso aqui quando eu tiver um gancho para dar. E eu acho que essa matéria tem um papel muito interessante. É o seguinte: doações para a campanha de Pazuello inclui a de um ex-assessor que foi preso acusado de estupro. É um cara que tem acusações seriais de estupro, tá? Ele é um manda-chuva na região norte do país, em Roraima, no Amazonas também, que é o Cascavel. O Cascavel foi um dos depoentes da CPI da Covid. Então é o que o Carlito falou. A matéria aqui, ó, tá com documento do site de divulgação de contas dos candidatos. Cita aqui a reportagem da revista Veja, de informações que eu recebi via lei de acesso à informação, que eu consultei na posse do Pazuello, mostrando que o Cascavel estava desde a posse por lá. A gente reúne também reportagem do Lúcio de Castro no site Spotlight, que foi o primeiro a mostrar a teia de relações do Cascavel quando ele foi prefeito de Mucajaí, em Roraima, que ele foi acusado de corrupção ativa por subornar um delegado da agricultura na região. Ele renunciou ao cargo em 90, depois se tornou deputado estadual. A gente dá a trajetória toda dele. E até uma informação que eu dei, o Metrópolis deu antes, quando ali perto do depoimento dele na CPI. Mas o Cascavel chegou a fornecer um carro pro Pazuello em Brasília. E esse grupo todo, Carlito, é o grupo da Operação Acolhida, que recolhia refugiados venezuelanos no norte do país e que tem muita proximidade do general Ramos, que é muito amigo do general Heleno, que é veterano do pessoal do Haiti. Aqui tem outro enrosco, que é os rolos do setor militar. E é uma informação que a gente está levantando aqui, justamente com fontes muito próximas, e a gente está até meio que fazendo uma série em cima dessa questão aí do Eduardo Pazuello, Carlito. É as matérias aí que a gente usou para abrir o nosso site. Não sei se o Carlito já está de volta. Tá de volta aí. Eu tava ouvindo você falando, só tava colocando aqui a doguinha para fora do quarto, que ela queria sair. Inclusive na matéria do lado aí também, que é outro furo nosso aí, do Gustavo Gaia, né? Você descer um pouquinho, vai aparecer ela aí. Também tem lá os documentos, a gente sempre traz prova, a gente faz uma apuração, né? Sim. Traz aí sempre prova, tanto que o Congresso em Foco escreveu uma matéria praticamente idêntica, inclusive em alguns trechos, a nossa matéria e também aos posts que eu publiquei no Twitter, no X agora, né, no X, agora, dizendo que teve eu não consigo chamar de X, não sei você. Diz que teve acesso a documentos, mas não divulgava os documentos, né? Diferente da gente, né? Que tem os documentos e divulgou os documentos, porque, como é o caso, por exemplo, do documento da junta comercial, eu tive de pagar para poder conseguir o documento. Sim. Entendeu? Então a gente faz essa apuração. Por exemplo, a matéria da Carla Zambelli, que o Globo deu ontem, que o Jornal Nacional deu ontem, a gente está apurando há muito tempo. Quem acompanha tanto o canal do Historiador quanto a Folha Democrata, vê que toda vez que eu apareço aqui para falar da Zambelli, ou quando o Pedro reage a algum material da Zambelli, ou de alguma denúncia que eu faço, roda e vira eu falo. Os deputados bolsonaristas estão utilizando a divulgação de atividade parlamentar para fazer rachadinha. Os deputados bolsonaristas estão... Ainda até tem alguns nomes, né? Possivelmente ali a Bia Kicis, o Biratã Sanderson. Citei um deputado aqui de Sergipe, que inclusive publica... Vamos mostrar aqui, inclusive, Pedro. Pode publicar aí, ó. Gazeta do Poder. Não sei se a gente já mostrou esse site aqui, que os bolsonaristas têm utilizado para poder divulgar matérias aí também, pago, né? Para poder divulgar, ó, e o site não tem audiência. Olha a data das matérias aí, a última matéria publicada. Maio. Todos esses deputados que vocês estão vendo aí, que são bolsonaristas, os que são bolsonaristas pagaram para a matéria serem publicada aí. E quando você vai lá na confirmação da cobrança de contas, se não me engano, está até como Inove, a intermediadora que faz essa negociação. Né? Eu vou parar, inclusive, de falar algumas coisas publicamente, né? Porque aparentemente as pessoas da Globo que nos seguem tanto no Facebook, no YouTube... Podiam acreditar, né? Nem que fosse só uma vez, né, Globo? Porque fica complicado. E é especialmente complicado, Carlito,